postei hoje sobre isso. Se eu posso assistir filme com cena de sexo. Que a turma hoje tá normalizando tudo também. Normalizando tudo. Eu não concordo com isso. Porque é o sistema. Eu não tô falando que eu não posso assistir um filme no cinema. Não é isso que eu falei, não. Falei que eu não posso assistir um filme com conteúdo adulto. Eu não posso assistir um filme que vai contra os princípios bíblicos. Cita violência, etc. É isso que eu tô falando. E questão de... Nossa, a pergunta fugiu da cabeça. Sei que era Enquanto você vai pensando aí, só perguntar um assunto que está muito em evidência aí, a questão da pauta aí do aborto, principalmente em casos de estupros, né? Antes, a lei previa que o aborto poderia ser concedido legalmente somente em casos de estupro, microcefalia, né? Hoje, parece que o PL está tentando fazer uma modificação a ponto que, mesmo em casos de estupro, é errado e é penalizado com, se não me engano, acho que 20 anos de cadeia, se não me falha a memória. O cristão, em algum momento, ele defende que, em exceção, o aborto ele pode ser praticado, né, ainda que em caso de microcefalia, a criança vai conviver sem cérebro, né? Ou então, no caso de violência sexual e tudo mais, existe alguma exceção ou não? O aborto é proibido em todos os casos? Na minha visão, o aborto é proibido em todos os casos, tá? Eu sou contra o aborto total. Eu não sei se quem faz o aborto merece 20 anos de cadeia. Eu não sou preparado para responder isso aí. Realmente eu não sei. Porque cada caso também pode ser, né, uma situação e tal. Mas abortar jamais. Abortar jamais. Deixa eu ler um texto bíblico sobre isso. Sim. Êxodo 21, 22 a 23. Olha isso aqui, irmão. Se homens brigarem, vai prestando atenção. Se homens brigarem e ferirem mulher grávida, e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar, segundo o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinarem. Brigou com a mulher, o bebê lá dentro sofreu alguma coisa, mas nasceu com vida, você só vai pagar alguma coisa. Vai ter que pagar alguma coisa. Mas, se houver dano grave, então darás vida por vida. Se o homem brigou com a mulher, machucou o menino, mas saiu com vida, vai ter que punir, vai ter que pagar, mas não vai pagar com a vida não. Se brigou com a mulher e dano grave, o bebê lá dentro morreu, quem matou tem que morrer. Vida por vida. A Bíblia está condenando isso aqui. Salmo 139, a Bíblia diz que Deus forma desde o ventre a pessoa. Tu me formaste, substância ainda informe. Nós temos vários homens na Bíblia sendo cheios do Espírito Santo no ventre. Então eu sou completamente contra o aborto por causa disso tudo. Jeremias, olha o que Deus falou para o profeta Jeremias. Antes de você nascer eu te conheci. E no ventre eu te separei como profeta às nações. No ventre. Pois essa é só mais uma das contradições que a gente vê aí nas leis, né? Porque, pensa bem, se o argumento de ser contra o aborto é preservar a vida de um inocente, no caso de estupro, é inocente da mesma forma aquela vida que está ali dentro. E essa situação que você fala, pagar a vida com vida, isso eu concordo plenamente, porque para mim, o pior de todos os crimes é o aborto. Porque você está cometendo uma violência contra um ser indefeso. O homicídio simples, pelo menos a outra parte tem uma chance, ainda que mínima, de se defender. Mas nesse caso aí, para mim, pena de morte é pouco para uma pessoa que comete aborto. O estupro, ele é muito triste. Só que eu não consigo imaginar uma situação dessa, né? E se fosse sua esposa, todo mundo fala isso, né? Se fosse sua esposa, eu não consigo imaginar. Que tristeza. Se você sofreu um estupro assim, meu Deus, você precisa de todo o consolo do mundo, todo o abraço do mundo, todo o beijo do mundo. Mas o bebê que está ali dentro, ele não é culpado. O estuprador tem que ir para cadeia. Mas o bebê também é inocente, minha amiga. Ele é inocente. Aí as pessoas falam assim, meu corpo, minhas regras, eu faço do meu corpo o que eu quiser. O bebê não é seu corpo. É isso que eu penso. O bebê não é o prolongamento do corpo da mulher. O bebê é outro ser humano. Eu não posso tirar a vida de ninguém. Gênesis 9, aí eu já respondo com um versículo também. Gênesis capítulo 9. Por que assassinar é pecado? Está na Bíblia. Porque o homem foi feito imagem e semelhança de Deus. Não pode tirar a vida de ninguém.
Uhum. E o meu argumento não é nem em termos religiosos, mas em termos de direito individual. Né? Eu acho que todo mundo tem direito à vida, né? Está na Constituição, tá? Isso, e eu acredito que a única forma de você ser perdoado por um assassinato é em legítima defesa. A pessoa está vindo para te matar, você vai se defender, Isso, e se a sua defesa ocasionar a morte do outro, paciência. Legítima defesa, Êxodo 22, se eu não me engano. Legítima defesa também está na Bíblia. Deixa eu só confirmar aqui se é 22, eu acho que é 22 mesmo. Que fala que se um ladrão entrar na sua casa e você conseguir... leis acerca da propriedade, é isso mesmo. É Êxodo capítulo 22. Pois é. Antes das perguntas, só queria que você mandasse, baseado naquela questão das paradas mundanas, igual você falou, queria que você mandasse um recado para os crentes que assistem novela da Globo todo dia. Não, isso aí é um absurdo. Aí eu vou falar igual o André Valadão, você não é crente não. Assistir novela da Globo não tem a menor condição. Aí é hipocrisia. Proíbe um monte de coisa, um monte de gente e assiste novela da Globo, que sem dúvida alguma, todo tipo de ofensa à palavra de Deus em horário nobre. Tá ali, tem sexo, tem traição, tem adultério, tem xingamento, tem de tudo. Não pode assistir não, de jeito nenhum, isso aí é inconcebível. Sensacional. Ô Miriam, você tá com o microfone aí para ler para nós hoje ou como é que é? Não lê? Tá não. Pode ler aí, Wilter. Então me ajuda aí, escolhe um aí também, que eu escolhi. Vamos ler umas 3 que já tá quase na hora de finalizar aqui. Dicas saudáveis, boa noite. Já quero saber sobre os dinossauros. Por que não estão na Bíblia? Parece que estão sim. Estão? Parece. Bomba! Parece que estão sim, né? Em Gênesis 1, no versículo 21, a Bíblia diz que Deus criou os grandes animais marinhos. E em Jó 41 e em Jó 40, a Bíblia mostra o Leviatã e o Behemoth. O Behemoth seria um grande animal terrestre e o Leviatã um grande animal marinho. No Salmo 104 e no Salmo 148 também nós temos tendências para esses grandes animais. É claro que não é chamado de dinossauro nem nada assim, porque esses nomes foram dados depois. Seria anacronismo. Mas eu creio que todos os animais vieram da criação de Gênesis capítulo 1, sim. E esses grandes animais aqui pode ser indício. É claro? Não. É explícito? Não. Mas pelo menos implícito. Emendando nisso, eles estavam na Arca de Noé? Será? É uma pergunta difícil. Né? É difícil. Não dá, a Bíblia não fala. Quando a Bíblia não fala, eu não gosto de falar. A Bíblia não fala. A Bíblia fala que entraram na arca 7 pares de animais puros e 1 par de animal impuro. Só isso que a Bíblia diz. O Nerd Místico está perguntando quais as evidências da existência de Jesus. Aí já entra na parte arqueológica. Uma parte que você falou, arqueológica? Já entra na parte... Você falou o quê? Eu acho que ele quer saber as evidências da existência de Jesus, mas eu acho que não é... Não. Biblicamente você tem... Os evangelhos já são prova disso. Os registros históricos daquela época são exemplos disso, né? Então, nós temos historicamente essas provas. Mas no final de tudo, é questão de fé. É questão de fé, você crê ou não crê. Agora, não tem, por exemplo, um relato romano sobre Jesus, etc. Mas nós temos aqui escritos sobre esta pessoa, escritos sobre Jesus. É questão de fé. E o Alexandre Aquino quer saber o que realmente eram os Nefilins. Nefilins, Gênesis capítulo 6. Essa palavra vem de uma palavra chamada Nafal. Nafal significa caídos, homens caídos ou então homens valentes. Homens caídos ou homens valentes. É porque aparece em Gênesis 6 as filhas dos homens tendo relacionamento com os filhos de Deus. Enquanto existiam nefilins na terra, gigantes na terra. E aí alguns dizem que esses filhos de Deus são anjos que vieram à terra e se relacionaram sexualmente com mulheres, fazendo com que uma outra espécie nascesse. Não tem nada disso no texto. O texto só está dizendo que os filhos dos homens, que eu entendo ser a descendência de Caim, se relacionaram com as filhas de Deus. Ao contrário, os filhos de Deus se relacionaram com as filhas dos homens. Eu entendo que esses filhos de... Deixa eu corrigir. Os filhos de Deus... eu entendo serem as descendências de Sete, um personagem bíblico, tá? E a filha dos homens da raça humana. Esses relacionaram com as mulheres, com essa turma, enquanto existia gigante na terra. É o que o texto diz. O texto não está dizendo que os nefilins gigantes são resultados deste relacionamento. Está dizendo não.
Ora, como se foram multiplicando os homens na terra, lhes nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus, eu entendo ser a descendência de Sete, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias são 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. Naquele tempo, no tempo que aconteceu esse relacionamento, existiam gigantes na terra. Não é resultado disso, não. Sensacional. Ó, tem uma pergunta aqui que é interessante, que inclusive eu até já refleti sobre ela algumas vezes. Conta comercial está perguntando o seguinte: o inferno é literal ou não? Eu entendo ser completamente literal, tá? Alguns entendem que o inferno é simbólico, ou então que vai durar por um tempo e vai deixar de existir. Eu não entendo assim. Eu entendo que o inferno é um lugar. A Bíblia tem 4 palavras para inferno. Talvez ela está falando do Gehenna, que é lago de fogo e enxofre, a segunda morte, a condenação eterna. A condenação eterna. Eu entendo ser um lugar, não dá para saber onde é que é, mas que é eterno. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Mateus 25, 46. A palavra eterno aqui no grego é aionios. É a mesma palavra para a salvação eterna, para a vida eterna. Quem crê no Senhor tem a vida eterna. Quem não crê tem o castigo eterno, aionios. A mesma palavra no grego, tanto para o castigo como para a salvação. E vários outros textos aqui, né? Mas eu entendo que o castigo é eterno, sim.